Capítulo 59. Um passo à frente. Não muito tempo depois que Shin saiu de casa, Zorian também. Ele não tinha um destino específico em mente, ele só queria sair de casa por um tempo. Tanto quanto ele podia dizer, era a única maneira de ele ficar um tempo sozinho. O resto dos habitantes da casa percebeu que algo havia acontecido entre ele e Shin que o perturbara bastante e continuava insistindo com ele. Ele sabia que eles tinham boas intenções, mas deuses eram irritantes. As perguntas deles eram especialmente inconvenientes, porque ele não conseguia responder a nenhuma delas. Não sem explicar a verdadeira natureza do ciclo do tempo e várias outras coisas que ele mantinha em segredo. Talvez ele não tivesse o direito de ficar irritado. Considerando a magnitude dos segredos que ele estava escondendo deles, a curiosidade deles era bem justificada. Mas ele não estava de bom humor no momento e era difícil ser compreensível e racional. Melhor ficar longe de todos até que ele tivesse a chance de se refrescar. Zashi não tentou segui-lo, felizmente. Zorian fez uma anotação mental para agradecer sua consideração mais tarde. Por um tempo, ele simplesmente andou sem rumo pelas ruas de Soria, verificando as fachadas das lojas e observando as pessoas ao seu redor. Eventualmente, porém, ele ficou entediado com isso e decidiu visitar alguns dos lugares mais significativos de seu passado. Ele checou seu antigo apartamento fornecido pela academia em que ele havia morado durante as reinicializações iniciais. Agora estava ocupado por outra pessoa, como se viu, e passou algum tempo no telhado do prédio, apenas observando a cidade e se sentindo o vento soprar sobre ele. Ele então desceu a masmorra sob Soria e atravessou os corredores sem vida do assentamento araniano escondido dentro dela. Finalmente, ele foi até Oli e passou algum tempo espiando suas profundezas insondáveis. Ao sair da vizinhança imediata do enorme poço de mana, ele encontrou um pequeno grupo de ratos crânio escondido, nas sombras de um prédio próximo. Com ele não tentando mais atrapalhar a invasão e com tantas coisas acontecendo em um curto período de tempo, ele quase se esqueceu delas. Ele tinha certeza de que a mágica de sua mente havia superado a capacidade do enxame de machucá-lo, então eles não o assustaram do jeito que antes. Por um capricho, ele estendeu uma sonda telepática em um dos ratos, tentando iniciar uma conversa com a mente coletiva do enxame. Talvez ele pudesse subornar ou chantageá-lo para mudar de lado. Ou pelo menos faça com que ele colete informações para ele e para os invasores. Dificilmente seria a primeira vez que um espião trabalhava para vários lados. Conectar-se ao coletivo foi fácil. Trivial, até. Devido à maneira como a mente do enxame funcionava, ela realmente não podia usar escudos mentais do jeito que ele os estava usando. Em vez disso, confiava na redundância de mentes individuais de ratos e no poder psíquico de seu eu combinado quando confrontado com magos hostis da mente. Conversar com o coletivo, por outro lado, estava provando ser tão difícil quanto ele temia. O enxame tratava todos os seus contatos como um ataque, revidando sempre que ele estabelecia um vínculo telepático e cortava ratos individuais do todo maior quando percebiam que seu contra-ataque os levava a lugar nenhum. No final, quando Zorian se recusou a interromper suas tentativas de contato e gradualmente aumentou a agressividade de suas sondas telepáticas, a mente do enxame simplesmente eliminou todo o grupo que ele havia encurralado e desconectou todos eles do coletivo, em vez de continuar lidando com ele. Apenas um pouco decepcionado com o resultado, Zorian continuou, sem se dar ao trabalho de matar os assustados e repentinamente isolados ratos do crânio. Qual seria o sentido, realmente? A ideia de fazer os ratos do crânio trabalharem para ele ficou com ele, no entanto. O que ele deve fazer para que o enxame o ouça? Apenas continue incomodando como ele fez até o enxame ficar suficientemente irritado com ele para realmente começar a responder. Se Zorian estivesse no lugar deles, ele quebraria o silêncio depois de um tempo para pedir ao idiota que parasse. Apenas no caso de realmente funcionar. Ainda assim, talvez ele estivesse atribuindo um pensamento excessivamente humano ao que era uma mente composta feita de ratos. Se ele quisesse conversar com a mente do enxame, talvez tivesse que capturar um dos ratos e amarrá-lo com mais força ao coletivo. Torna impossível para eles cortar a conexão e abandoná-la. Sentado em um banco próximo e pegando um caderno, Zorian começou a esboçar uma configuração de fórmula de feitiço que trava um rato de crânio para seu coletivo. Uma gaiola de metal com 3 alas sobrepostas que deveriam... Não, espere, isso não funcionaria. Talvez ele deva apenas fazer sua própria conexão em vez de tentar fortalecer a existente.
Se ele colocasse um pequeno marcador em 5 a 6 ratos, isso criaria uma ressonância aqui. Um tempo depois, ele teve que relutantemente deixar de lado suas conspirações, porque estava escurecendo e era hora de começar a voltar para casa. Levaria alguns dias para finalizar o design de qualquer maneira. E ele também estava se sentindo muito melhor agora, então não havia mais necessidade de ficar longe da casa de Maya. Ele achou curioso que fazer desenhos para entrar em contato com ratos crânio tivesse sido satisfatório. Do que ele gostava tanto disso? Depois de pensar um pouco, pensou que era porque era um problema que ele realmente sabia resolver. Ele não tinha certeza de qual de suas ideias era a melhor solução, mas não eram os problemas do ciclo do tempo, que pareciam completamente intratáveis. Ele não tinha ideia de como rastrear as 5 chaves, e mesmo que o fizesse, elas não lhe diriam automaticamente como entrar no mundo real junto com Zashi. Ele não tinha ideia de como rastrear um garoto que não poderia ser encontrado por sua própria Noble House. Não apenas ele não possuía as habilidades necessárias para realizar esses feitos, ele nem sabia de que habilidades ele precisava. Com isso em mente, o tipo de coisa que Shvin defendia era necessário. Ele folheou o caderno que Shvin lhe dera enquanto andava. Algumas das pessoas que Shvin havia recomendado eram especialistas em adivinhação e magia mental, o que poderia ajudá-lo a coletar informações. Mas a maioria deles estava mais orientada para a magia em geral. O que ele tinha era em grande parte um problema de informação. Ser um mago melhor ajudaria nisso. Poderia. Quais eram as chances de que as chaves, uma vez encontradas, pudessem ser adquiridas sem uso de muita habilidade e esforço mágicos? Minúsculo, sabendo sua sorte. E a saída do mundo falso, seja lá o que fosse, certamente exigiria habilidades muito maiores do que ele poderia comandar atualmente. E isso sem considerar a questão de Rei Rob e o fato de que eles teriam que lidar com ele de alguma forma quando, se, saíssem do ciclo do tempo. Estava escuro quando ele finalmente voltou e, quando entrou na casa, encontrou Imaya ainda acordada e esperando por ele. Honestamente, ele simplesmente não entendeu. Aquela mulher. Você sabe que não teve que esperar por mim, não é? Zorian perguntou exasperado. Eu tenho minha própria chave. Mesmo que ele tivesse esquecido, seria infantilmente fácil destrancar a porta com magia. Ele poderia até ter trancado da mesma maneira depois que ele entrou. Eu sei, ela assentiu, sem se importar com o tom dele. Mas eu queria esperar por você de qualquer maneira. Você se sente melhor agora. Eu aceito, Zorian admitiu. Ele realmente não conseguiu nada, mas se sentiu mais calmo. Onde você foi? Apenas andando por aí? Imaya perguntou conscientemente. Praticamente, disse Zorian dando de ombros. Comprei um grampo para Criele, subi ao topo de um prédio, visitei um cemitério, olhei para um buraco e tentei conversar com ratos. Você comprou um presente para sua irmã? Ela perguntou curiosa. Qual é a ocasião? Zorian lançou-lhe um olhar estranho. De todas as coisas que ele disse, foi nisso que ela escolheu se concentrar. Era barato e eu senti vontade, disse ele. Ele se sentou em frente ao seu senhorio, ainda não com vontade de dormir ainda. Ele não estava cansado. Por que você me esperou? Não sou apenas um inquilino para você? Não tenho certeza. Eu ouvi sobre esses inquilinos. Devem ser essas criaturas terríveis que chegam em casa bêbadas e atrasadas, destroem suas paredes e móveis e nunca pagam aluguel a tempo, disse Imaya, a voz tingida de diversão. Calúnia, disse Zorian brandamente. Com toda a seriedade, acho que você está certo que eu me importo demais, disse ela, suspirando levemente. É culpa de Kana e Kirele, eu acho. Eles me fazem pensar em crianças que sempre desejei ter. Zorian lançou-lhe um olhar levemente surpreso. Não porque ela queria ter filhos era tão inacreditável, mas porque em todos os reiniços que ele a conhecia, ela raramente falava de si mesma assim. Ele quase perguntou a ela por que ela ainda estava solteira, se queria filhos, antes de se lembrar do aviso de Ilsa para não discutir casamento ou maridos com ela. Não me olhe assim, disse ela. É natural querer filhos, sabe? Sei que jovens como você não querem pensar nisso, mas isso mudará com a idade. Eu não disse nada, disse Zorian, balançando a cabeça. Embora. Peço desculpas antecipadamente por ser tão descarada, mas se você quer tanto filhos, por que não os tem? Claro, algumas pessoas o julgariam por ser mãe solteira, mas... Ele foi interrompido por Imaya desatando a rir. Oh, isso é engraçado,
disse ela. Acho que Ilsa disse para você não mencionar meu marido e você tirou conclusões precipitadas. Mas não, ser solteiro não é o problema. É o fato de eu ser infértil. Oh. Meu marido me deixou quando descobrimos isso, disse Imaya. Ele queria filhos também, e eu não podia dar a ele. Então aí, agora você sabe, disso também, não é tão grande segredo, e eu supero isso, então não se preocupe em evitar qualquer menção a ele. Não sou tão delicada quanto Ilsa pensa que sou. Ela pareceu considerar as coisas por um momento. Embora também não mencione isso por capricho, acrescentou. É um tópico deprimente. Eu entendo, Zorian assentiu. Porque ele continuaria falando disso sem motivo, afinal. Apenas uma pergunta. Você é infértil? Isso é um problema de não poder pagar a cura ou ser literalmente incurável. O segundo, eu acho. Os curandeiros de hospitais regulares certamente não sabem de nenhuma cura que ajudaria. Se existe, é algo que levaria um orçamento de um pequeno estado para rastrear e comprar, disse Imaya. Zorian arquivou isso na parte de trás da cabeça e passou para outros tópicos. O problema de Imaya, embora trágico, não estava muito alto em sua lista de preocupações. Ainda assim, não faria mal procurar curas milagrosas quando ele conduzisse sua investigação sobre as chaves e coisas do gênero. Ele tinha certeza de que Kael também apreciaria algo assim, e remédios poderosos também não seriam inúteis para ele e Isashi. Ele passou a meia hora seguinte conversando com Imaya, principalmente, sobre o que iria e o que ela vinha fazendo todos esses dias enquanto Zorian estava fora. Ele ficou aliviado ao saber que ela era surpreendentemente bem comportada. Ele esteve ausente com mais frequência nesse recomeço em comparação com os outros, e temia que ela agisse por causa disso. O único problema era que ela aparentemente quebrara alguns pratos alguns dias atrás e nunca se incomodou em contar a ele. Era irritante, se ela tivesse contado imediatamente, ele provavelmente os teria consertado com magia. As peças foram despejadas no lixo e desapareceram há muito tempo, então ele teria que pagar Imaya pelos pratos com dinheiro. Não que ele não pudesse pagar, mas ainda assim. Ele estava dando tanto dinheiro ao pirralho amanhã. No dia seguinte, encontrou Zorian sentado em seu quarto, cercado por uma verdadeira montanha de livros. Alguns dos livros eram mundanos, emprestados da biblioteca ou comprados nas lojas. Outros foram trazidos do caixe de livros do Tesouro Araniano ou roubados das coleções particulares dos cultistas que trabalhavam com os invasores. Ele estava procurando por algo, qualquer coisa, que lhe permitisse crescer rápido o suficiente, sem recorrer à ideia de avanço de Shvin. Infelizmente, ele havia encontrado pouco até agora. Como esperado, realmente, se houvesse uma maneira óbvia de reunir habilidades mágicas e poder mais rápido que o normal, isso já seria amplamente utilizado. Na verdade, ficou bastante satisfeito quando a porta se abriu e Isashi entrou, pois isso lhe deu desculpa de fazer uma pausa em sua tarefa autodesignada. Ele ficou meio divertido ao ver Isashi folheando um livro dele, no entanto. Não era frequente que Isashi decidisse ler um livro, especialmente um tão grosso quanto o que ele estava segurando no momento. Algo interessante? Zorian perguntou curioso. Na verdade não, respondeu Isashi. É um livro de medicina. Kael me deu. Ele está me incomodando há alguns dias, dizendo que o ciclo do tempo é absolutamente perfeito para pesquisas médicas e me implorando para investir mais do meu tempo na prática de minha mágica médica. Aparentemente, alguém lhe disse que eu sou bom em magia médica. Ele lançou um pequeno olhar para Zorian enquanto dizia a última parte. Não teve efeito sobre Zorian. Ele não tinha motivos para manter isso em segredo de Kael, e tinha certeza de que Isashi poderia ter feito Kael recuar com bastante facilidade se ele realmente tentasse. Em vez disso, ele decidiu mudar de assunto e chegar ao ponto provável desta visita. O que você acha da ideia de Shvin? Zorian perguntou. Isashi fez uma careta visivelmente, jogando seu livro em cima de uma pilha de livros próxima antes de responder. Isso me deixa desconfortável, disse ele. Extremamente desconfortável. Esse é o tipo de coisa que Robbie fez comigo, não foi? Mas isso não significa que você não deva fazê-lo. Sou bastante tendenciosa aqui, mas posso ver o raciocínio de Shvin. Se você sentir que precisa fazer isso, não tentarei impedi-lo. Você já fez algo assim quando reuniu forças? Zorian perguntou. Não assim, disse Isashi, balançando a cabeça. Eu não gostava muito de magia mental,
mesmo naquela época. Mas ataquei as pessoas, e examinei suas bibliotecas particulares e coleções de feitiços. Normalmente, eu tinha um bom motivo para atacar essas pessoas. Talvez você possa fazer o mesmo. Limite-se a pessoas que você pode justificar atacar. É o que já estou fazendo, disse Zorian. Talvez não tão agressivamente quanto eu poderia ser, mas apenas porque me falta tempo para realmente me dedicar a isso. O ponto principal de Vim é que isso não seria suficiente. Que eu preciso pegar o que eu preciso, independentemente de quão justificado o alvo seja. Zashi cantarolou pensativo, pensando nisso por alguns segundos. Zorian esperou pacientemente, curioso sobre qual seria sua resposta. Você sabe, a maior parte da minha magia não vem de invadir os segredos de outras pessoas, disse Zashi finalmente. A maioria acumulei, simplesmente pagando, implorando e incomodando vários especialistas em me ensinar. É verdade que parte disso só é possível porque sou o último dos Novedas. Antes de cair, minha casa tinha o hábito de financiar magos talentosos de origens mais pobres enquanto ainda estavam iniciando suas carreiras, e muitas dessas pessoas ainda vivem e sentem que têm uma dívida com a Noveda por causa disso. Eu ser o último deles também mexe com o coração das pessoas em alguns casos, assim como o fato de meu tutor praticamente desmontar a casa e me roubar seu legado. Além disso, alguns deles desejam a fama que vem ensinando a última Noveda, ou esperam lucrar e me agradar, apostando em mim restaurando a casa para a glória e devolvendo-a depois. Entre o meu dinheiro, o legado da família e a fama, geralmente, não é muito difícil convencer as pessoas a me ensinar. Talvez possamos aproveitar isso para fazer com que algumas dessas pessoas cooperem voluntariamente. Essa é uma ideia interessante, disse Zorian após uma breve pausa. Não tenho certeza de quão eficaz seria realmente, mas vale a pena tentar. Na verdade, isso meio que me lembra o fato de eu ter uma pequena quantidade de fama refletida. Cortês é do meu irmão mais velho. Pode ser uma boa ideia ver se consigo algo com isso. Isso não funcionou muito bem para mim no passado, mas naquela época eu claramente não era um prodígio mágico como Daimon. Agora, posso efetivamente me fazer passar por uma segunda vinda de Daimon, demonstrando parte da proficiência mágica que adquiri no ciclo do tempo. Zashi lançou-lhe um olhar surpreso. Sim, eu sei, disse Zorian, infeliz. É meio irritante confiar em Daimon assim, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Zashi apenas balançou a cabeça em diversão, sem dizer nada. E os quartos pretos? Zashi perguntou depois de um tempo. Não poderíamos ter tempo extra usando-os. Na verdade, sim, concordou Zorian. Eu os analisei e acho que podemos definitivamente convencer os operadores sob Soria a nos deixar usar a sala uma vez por reinicialização. Só uma vez? Zashi franziu a testa. Os quartos negros são realmente intensivos em mana, disse Zorian. As instalações abaixo do Soria podem ativar seus quartos negros 2 vezes por mês, mas a primeira ativação é realmente um período inconveniente para nossos propósitos. Isso acontece logo no início do reinício. Não há como utilizá-lo, a menos que façamos um ataque total à instalação como a primeira coisa no reinício. E mesmo que isso seja bem sucedido, isso certamente fará com que a instalação seja encerrada e adie a segunda ativação planejada, para que não nos ganhe nada. Zashi murmurou infeliz. Mas isso ainda significa que podemos essencialmente dobrar nosso tempo, não é? Uma única ativação fornece, como um mês inteiro o custo de um dia. De certa forma, isso é verdade, disse Zorian. Mas é um mês durante o qual não podemos acessar nenhum especialista ou livro que não pensávamos trazer com antecedência. É útil ter certeza, e devemos abusar disso por todo o valor, mas não é tão útil quanto seria um outro reinício real. Talvez possamos encontrar mais salas negras em outro lugar e comandá-las, também. Zashi ofereceu. Não custa procurar por eles, concordou Zorian. De qualquer forma, não poderemos usar a câmara sob Soria neste reinício. Já perdemos o dia da ativação, infelizmente. Mas, começando no próximo reinício, devemos planejar tirar proveito disso todas as vezes para maximizar o tempo de treinamento. Sim, Zashi concordou. Embora eu não possa ajudar, mas acho que esses serão alguns meses muito chatos passados lá. Provavelmente, concordou Zorian. Especialmente para Zashi, já que ele não se parecia muito com o tipo de pessoa que lidava com ficar presa em uma pequena sala por semanas. Vamos ver como será o próximo reinício e ajustar o plano a partir daí.
Se não der certo, descartamos a ideia. Eu sei o que você está pensando. Eu não sou tão impaciente, Zashi, bufou. Não vou jogar fora uma oportunidade de ouro como essa só porque estou um pouco entediada. Depois de uma rápida discussão sobre o que levar para as salas negras para passar o tempo, Zashi insistiu que a melhor resposta é namoradas, mas desistiu com relutância da ideia quando Zorian começou a enumerar problemas com essa ideia. Eles caíram em um breve silêncio. Zashi olhou ao redor da sala, pegando os livros que Zorian se cercou e, mesmo casualmente, folheando alguns deles. Então, há mais alguma coisa? Zashi perguntou. Você achou algo interessante neste livrinho que você fez? Na verdade não, admitiu Zorian. Os rituais de aprimoramento parecem interessantes, se pudermos encontrar o caminho certo. Infelizmente, os magos são muito secretos sobre eles. Muitos rituais de aprimoramento exigem muitos sujeitos de teste mortos antes que alguém possa ajustá-los à usabilidade, de modo que os magos desconfiam de admitir que os usam ou sabem como executá-los. Eu acho que alguém do alto do culto do dragão abaixo é muito bom nisso, então podemos ter algo lá se pudermos rastrear essa pessoa. Os rituais de aprimoramento não exigem que você amarre permanentemente algumas de suas reservas de mana para mantê-las. Zashi perguntou. Parece um mau negócio para você. Sem ofensa, mas você realmente não tem tanta reserva de mana para queimar. Foi por isso que especifiquei que precisamos encontrar o caminho certo, disse Zorian. E, além disso, ninguém disse que tenho que ser eu quem os utiliza. Você está bem agora, mas nunca há demais melhorar suas reservas são maiores que o suficiente para uma ou duas melhorias. Zashi considerou por um tempo, antes de balançar a cabeça. Estou desconfiado de mexer com minha magia assim, disse ele. Não estou vetando a ideia, mas teria que haver algum aprimoramento incrível para me interessar. É justo, Zorian encolheu os ombros. De fato, os rituais de aprimoramento podem ser bastante perigosos alguns podem até ter efeitos que perduram nas reinicializações, portanto a hesitação de Zashi era bastante razoável. Eu queria perguntar isso, mas continuo esquecendo. Você poderia me ensinar como lançar o feitiço simulacro? Não, disse Zashi. Encontrei o feitiço uma vez, mas não consegui lançá-lo. O pergaminho dizia que o feitiço exige que o lançador tenha consciência de sua própria alma, o que eu não conseguia descobrir na época. Suponho que é isso que Alanika está me ensinando a fazer agora, mas na época eu não conseguia entender e acabei desistindo de aprender. Zorian cantarolou pensativo. Bem, eu posso sentir minha própria alma, então devo ser capaz de fazê-lo. Acho que esse pergaminho não é fácil de chegar, pelo menos. Nem me lembro onde o encontrei, disse Zashi. Ele pareceu perdido em pensamentos por um momento, antes de balançar a cabeça tristemente. Desculpe, mas foi há muito tempo. Acho que estava no santuário daquele lixo em Taramã, mas poderia facilmente estar no tesouro daquele culto de adoração a demônios em Tetra ou naquele cofre secreto que encontrei sob Marbocano ou em centenas de outros lugares. Droga, disse Zorian. Bem, tente se lembrar. Não consigo encontrar uma descrição detalhada do feitiço, mas dependendo de como ele funciona, isso pode melhorar muito nossos esforços. Vai fazer, Zashi assentiu. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Kirill entrou na sala. Posando dramaticamente sem motivo real, ela anunciou que ele tinha outro visitante. Ontem foi fim, e foi a vez de Alanik vir falar com ele. Após uma breve rodada de cumprimentos, Zorian conduziu Alanik para seu quarto, onde Zashi os esperava, e retomou sua posição na cama, cercada por seus livros. Alanik folheou alguns deles, franzindo a testa para os trabalhos mais desonestos que roubou dos cultistas, mas sem dizer nada. Shin me visitou ontem, disse Zorian quando Alanik parecia não começar a falar tão cedo. Eu sei, disse Alanik. Não, havia emoção em sua voz, e Zorian não conseguia sentir nada em sua mente. Espero que não seja uma tentativa de me pressionar a seguir o conselho dele, alertou. Os céus proíbem, Alanik disse a ele seriamente, dando-lhe um olhar sério. Eu não concordei com a decisão dele, então por que eu pressionaria você a ir junto com ele? Você não aprova? Zashi perguntou surpreso. Sou padre, disse Alanik. Por que eu aprovaria atacar pessoas inocentes por poder mágico? Me perdoe por dizer isso,
Mas você não foi exatamente um farol brilhante de moralidade nas reinicializações anteriores que eu te conheci, disse Zorian, franzindo a testa. Para meus inimigos, talvez, Alanik deu de ombros. Mas esse não é o tipo de tática que se deve usar em aliados e naqueles que não fizeram nada de errado. Por alguns segundos, houve um silêncio na sala enquanto todos digeriam essa declaração. Depois desses 2 momentos, no entanto, Alanik pareceu esvaziar e fechou os olhos em derrota. Dito isto, ele começou. Eu tenho que dizer o que você me disse é ao mesmo tempo aterrorizante e deprimente. Sem a sua intervenção, Lucav e eu acabamos mortos no início do mês. Mesmo que a invasão de Soria falhe, ainda levará milhares de vidas, a maioria das quais terá suas almas capturadas e alimentadas ao dispositivo necromântico de Sudomir. As consequências poderiam facilmente gerar outra rodada de guerras de lascas, e eu nem quero pensar no que esse seu Regob faria se fosse permitido correr sem controle. Onde você quer chegar? Zash franziu a testa. Sabemos muito bem que as apostas são altas. Estou conseguindo, disse Alanik, dando a Zash um olhar sem graça. Zash apenas revirou os olhos para ele. Em vez de discutir mais com Zash, Alanik voltou-se para Zorian. Pelo que entendi, uma parte crucial de você sair deste mundo falso em que estamos presos é encontrar essas 5 chaves, sim. E o marcador da sua alma deve ser capaz de senti-los, mas você não sabe como. Correto. Confirmou Zorian. Nesse caso, é imperativo que você aprenda a sentir melhor sua alma. Se tivermos sorte, isso permitirá que você entenda melhor o seu marcador e desbloqueie essa capacidade crítica, disse Alanik. Mas eu já estou fazendo isso, Zorian apontou. Você já está me ensinando a sentir melhor minha alma, não é? Estou ensinando você usando o método mais seguro que conheço, disse Alanik. O tipo que eu usaria naturalmente quando um adolescente me procura ajuda para aprender a se defender da magia da alma. Não é o mais rápido, no entanto. Não por um tiro longo. O método que tenho em mente é absolutamente letal se feito de maneira ligeiramente errada e deixa uma marca permanente no corpo do usuário, e eu nunca o sugeriria a alguém em circunstâncias normais. Mas essas não são circunstâncias normais, e se você está dizendo a verdade sobre o ciclo do tempo, as desvantagens são mínimas. O único perigo para você é que você pode interromper sua reinicialização se entender errado. Não é exatamente uma pequena desvantagem na opinião de Zorian. Ainda assim, ele estava disposto a arriscar pelo menos uma vez para avaliar quão viável era. Quão rápido é esse novo método? Zorian perguntou. Muito mais rápido, disse Alanik, insistindo em ser frustrantemente vago. Além disso, existe um nível de consciência pessoal da alma que você nunca seria capaz de alcançar usando o método seguro que estou ensinando atualmente. Somente utilizando alguns dos métodos mais extremos, como o que estou sugerindo, você pode realmente dominar sua habilidade de sentir sua própria alma. Bem, disse Zorian após uma breve pausa. Estou definitivamente interessado, então. Sim, não há muita escolha, não é? Zash disse. Se assim, é claro que vamos tentar. Alanik deu a Zash um olhar estranho. Receio que essa oferta seja apenas para Zorian por enquanto, disse Alanik, balançando a cabeça. Como você é agora, você nunca teria sobrevivido ao ritual. Você precisa de uma certa quantidade de consciência da alma para se submeter a esse treinamento com sucesso. O que? Zash protestou. Nenhum aprendizado acelerado para mim? Isso não é justo. Estou perfeitamente bem em arriscar minha vida, você sabe. Não, é Zorian que está arriscando sua vida, disse Alanik. Você apenas jogaria fora sem lucro. Você não pode se dar ao luxo de ser tão desperdiçador com sua vida. Nenhum de nós pode. Um argumento gigantesco, e alguns gritos. Depois, Zash aceitou de má vontade que Alanik não o deixaria passar pelo treinamento de risco de vida junto com Zorian. Zash ainda os acompanharia ao local de treinamento, mas ele simplesmente continuaria com suas lições atuais, e não com o que Zorian estava recebendo. Estranhamente, Zorian se sentiu realmente entusiasmado com a perspectiva desse treinamento com risco de vida. Com toda a honestidade, o treinamento da consciência da alma era um dos treinamentos mágicos mais chatos que ele tinha o descontentamento de experimentar e aproveitaria a oportunidade que Alanik estava oferecendo. Ele conseguia entender perfeitamente a frustração de Zash. Ele só esperava que a fé de Alanik em sua capacidade não fosse extraviada. No mínimo, ele tinha
Certeza de que Zashi nunca o deixaria esquecer se realmente morresse por causa de um exercício de treinamento escasso. 2 dias depois, Alanico levou 2 deles a um lugar completamente novo, até Zorian. Não estava dentro do templo em que Alanik morava, ou em qualquer outro lugar que ele trouxera a Zorian nas reinicializações anteriores. Era um buraco literal no chão no meio do nada, bem, no meio da floresta mal visitada, de qualquer forma, que dava para uma escada escura e poeirenta. Alas de supressão de luz estavam gravadas nas paredes da escada, tornando impossível a iluminação mágica e mundana. Eles tiveram que usar sua mana para sentir seu ambiente, descendo lentamente as escadas irregulares e ásperas enquanto amaldiçoavam quem construiu o lugar. Provavelmente Alanico, se a garantia com a qual ele se mudou para dentro fosse alguma indicação. Se ele não construiu o local, certamente estava familiarizado com ele. De qualquer forma, quando finalmente chegaram ao fundo, chegaram a uma sala espaçosa e perfeitamente quadrada. Este não foi magicamente escurecido, mas Alanico os proibiu de lançar feitiços de iluminação, insistindo que usassem tochas, então acabou ficando muito escuro de qualquer maneira. É uma sala ritual, disse Alanik. E o ritual que estou prestes a fazer é desastroso se feito errado. Qualquer magia não relacionada ao ritual poderia distorcer de maneira indesejável. A iluminação mágica deve ser segura, mas é melhor não arriscar. Toda essa configuração é sinistra como o inferno, reclamou Zashi. Se Zorian não atestasse você, provavelmente já estaria atacando você agora. Alanik não disse nada, concentrando-se em acender todas as tochas ao redor da sala com movimentos suaves e praticados. Quando a luz fraca das tochas espalhadas encheu a sala, tornou-se óbvio que havia uma fórmula complexa de feitiços gravada no chão, organizada em vários círculos concêntricos. Então você pode explicar agora sobre o que é esse ritual? Zorian perguntou, olhando para a fórmula do feitiço na tentativa de entender o que ele fazia. O círculo mais externo era simplesmente uma barreira de mana clássica que procurava isolar o interior do círculo da mana ambiente, um complemento comum às configurações de rituais para minimizar a interferência de forças externas na mágica que estava sendo feita. O círculo mais interno, por outro lado, parecia ser algum tipo de âncora, impedindo o conteúdo de ir. O que? O objetivo do exercício é que você morra por um tempo, disse Alanik, virando-se para ele. Todas as tochas estavam acesas nesse ponto. Zorian olhou para o círculo interno novamente. Isso deveria ancorar sua alma, não era? Impedir que simplesmente siga em frente. Mais especificamente, Alanik continuou, vou expulsar sua alma do seu corpo, permitindo que você mantenha consciência de si mesmo. Ao se tornar uma alma pura, sem corpo para distraí-lo, você obtém uma consciência incomparável de sua alma e de como ela funciona. Em parte porque não há corpo para distraí-lo da concentração em sua alma, e em parte porque puxar uma alma para fora do corpo torna sua estrutura e peculiaridades menos confusas e mais fáceis de estudar. Veja, o que eu te disse, Zashi sussurrou para ele. Ele está tentando te matar. Pagar. Nós nunca colocamos apostas na aposta, Zorian sussurrou de volta. E você está certo apenas no tecnicismo, o objetivo do exercício é que eu volte à vida no final. Eu acho que, se você não aceitar isso com a maior seriedade, eu vou parar com isso agora. Alanik disse com raiva. Zashi rapidamente imitou calar a boca e Zorian educou seus traços em uma expressão adequadamente severa. Alanik olhou para eles por alguns segundos para se certificar de que estavam devidamente arrependidos e depois continuou. Quanto mais tempo você permanecer fora do corpo, mais tempo terá para aprimorar suas habilidades e mais clara sua alma se tornará para você, disse Alanik. Mas quanto mais você ficar fora do corpo, mais tênue será o elo que amarra sua alma ao seu corpo. É um excelente ato de equilíbrio, e o preço de ser incauto e adivinhar o que é errado é a morte. Alanik parou por um segundo. Ainda há tempo para você desistir, ele finalmente disse. Sério? Como se ele fosse desistir agora. Estou disposto a arriscar, disse Zorian, balançando a cabeça. O que eu preciso fazer? Sente-se no centro do diagrama ritual, instruiu Alanik. Antes de fazer isso, precisamos fazer os preparativos. Vários feitiços devem ser lançados em você. Um é um feitiço que amarra sua alma ao seu corpo, mas não o puxa de volta, a menos que você queira. Outro é um feitiço que criará uma espécie de cérebro mágico para sua alma pensar, permitindo que você retenha a consciência como uma alma sem corpo.
Se algum deles for feito errado, você simplesmente morrerá. Pelos 15 minutos seguintes, Alanik continuou explicando a mecânica do ritual a Zurian, e até o interrogou várias vezes para se certificar de que estava prestando atenção. Foi um pouco cansativo, mas ele supôs que, por algo tão perigoso, pagasse para ser cauteloso. Alanik sentiu que deveria ser capaz de lidar com o ritual, mas enfatizou que não havia certezas quando se tratava de coisas assim. Um procedimento como esse nunca foi realmente seguro. Uma coisa foi interessante, no entanto. Zurian não pôde deixar de notar o quanto claramente o grupo dependia claramente do líder do ritual ter visão da alma e ser capaz de lançar magia da alma no estagiário. Isso não era algo que um especialista em defesa da alma pudesse estabelecer, era uma necromancia total. Outra pista de que Alanik pode ter um passado sombrio. Ah, e uma última coisa antes de começarmos, disse Alanik. Como você deve estar ciente, os corpos dos seres vivos não são projetados para trabalhar sem alma. Ter sua alma ausente do seu corpo faz coisas terríveis. O dano causado pela força vital de uma pessoa que corre solta por todo o corpo é insidioso e difícil de recuperar. Muitas pessoas arruinaram sua saúde permanentemente ao abusar desse método de aperfeiçoar a consciência da alma. Devido à maneira como o ciclo do tempo redefine seu corpo, você deve estar imune a esse dano a longo prazo. No entanto, isso não fará nada para protegê-lo das consequências imediatas de separar sua alma do seu corpo por um tempo. Mesmo que tudo corra perfeitamente, você acordará incrivelmente doente e com dores terríveis. Entendo, disse Zurian. Estou lhe dizendo isso para que você não surte e se machuque, continuou Alanik. Seria melhor se você não tentasse falar ou se mexer depois de acordar. Apenas aguente a dor e a doença por um tempo e espere seu corpo restabelecer o equilíbrio. Zurian assentiu, já temendo a experiência. Pronto. Não. Sim, disse ele, parecendo mais certo do que realmente sentia. Não houve aviso. Com um movimento repentino, Alanik passou a mão pelo topo da cabeça de Zurian e puxou. Apenas uma vez Zurian sentiu tanta dor, e foi quando Quatashis tentou fundir sua alma de Zashi. Ele tentou gritar e descobriu que não tinha mais controle sobre seu corpo. Sua visão ficou escura nas bordas, seu corpo estava entorpecido e insensível, e todo o som na sala desapareceu gradualmente. Sua consciência rapidamente se reduziu a um único ponto, até que não restasse mais nada. E então havia algo. Sua alma ardeu em sua consciência, brilhante e clara de uma maneira que nunca tinha sido antes. Ele entrou em pânico no começo, lutando para entender o que havia acontecido com ele e instintivamente se debatendo em busca de alguma influência com membros inexistentes e sem encontrar nada. Depois de um momento, porém, ele se lembrou do que estava acontecendo e do que as instruções de Alanik diziam. A primeira coisa que ele teve que fazer foi encontrar o elo que amarrava sua alma ao corpo. Ele nunca deve deixar isso de vista, para que não fique assim por muito tempo sem perceber. Ele estava sozinho de uma maneira que era difícil de colocar em palavras. Ele podia sentir sua alma, mas tudo fora dos limites externos de sua alma era um vazio, silencioso e sem características. Era absolutamente aterrorizante, e ele sentiu um forte desejo de retornar ao seu corpo imediatamente. Mas ele não fez. Gradualmente, ele se acalmou e começou a trabalhar. Ele não sabia quanto tempo permaneceu como uma alma consciente, traçando a estrutura de sua alma e a maneira como ela interagia com o marcador tecido nela. Era difícil dizer a passagem do tempo em sua forma atual. Realmente não importava se eram apenas alguns momentos, porque essa visita lhe dizia tantas coisas. Tudo era muito mais claro e mais óbvio nessa forma, e ele já podia ver. A corrente estava enfraquecendo. Depois de entrar em pânico por um momento, Zurian ativou a cor de sua corda e a alma correram para se reunir com seu corpo. Depois de passar pelo treinamento de conscientização da alma de Alanik algumas vezes, Zurian pôde finalmente dizer com certeza que voltar à vida era pior do que morrer. Ter Alanik arrancando sua alma de seu corpo doeu como um inferno, mas apenas por um momento. A dor e a sensação de mal-estar de volta à vida duraram horas, desaparecendo lentamente. Ele teve que dar algum crédito a Alanik, foi eficaz. Muito efetivo. Após a quarta sessão, Zurian finalmente conseguiu localizar a parte do marcador responsável pela detecção das chaves. Acontece que o motivo pelo qual foi tão difícil de entender foi que ele não funcionou em distâncias ilimitadas, só conseguiu detectar um marcador quando estava relativamente próximo.
Isso significava que, infelizmente, eles não podiam simplesmente seguir o caminho traçado pelo marcador para localizá-los. Mas pelo menos eles saberiam agora se chegassem perto de um deles. Nenhuma das chaves estava perto de Surya. Ele checou apenas para ter certeza, pois se sentiria um idiota se houvesse uma chave logo abaixo do nariz e ele nunca se incomodou em checar. Além disso, ele também identificou uma função de marcador que informava exatamente quantas reinicializações restavam até o colapso. Eles já sabiam disso agora, cortesia do guardião, mas era bom ter uma maneira de verificar essas informações por capricho. Em outras notícias, Zah ficou com ciúmes do aumento da consciência da alma de Zorian e do correspondente controle de marcadores. Ele estava trabalhando muito, duro em seu treinamento básico e não se desanimava em seguir os passos de Zorian, uma vez que Alanico declarou pronto, apesar de Zorian descrever para ele com detalhes amorosos o quão horrível era o procedimento. Zorian se absteve de notar que Zah havia acabado de começar seu treinamento básico em consciência da alma, e que seria necessário reiniciar várias vezes antes de atingir o nível que Alanic queria que ele estivesse. De qualquer forma, o reinício estava chegando ao fim, portanto, os preparativos tiveram que ser feitos. Kael mais uma vez trouxe seus cadernos de pesquisa para o próximo reinício, e Zorian também atualizou suas próprias anotações, bem como o resultado do regime de treinamento de Kirin e Taiven para o reinício. E desta vez, houve novas adições à sua coleção traço. Vin e Alanic trouxeram seus próprios cadernos para serem transferidos para o próximo reinício. Bem, o Vin realmente trouxe mais de um. Devo admitir que você me superou com sua ingenuidade a esse respeito, disse Vin. Eu nunca pensaria em trazer cadernos inteiros, armazenando-os em minha mente. Acredito que não há problema em me dar o mesmo acordo que você deu ao seu amigo, sim. Está tudo bem, disse Zorian. Como não carregava mais o pacote de memórias da matriarca, tinha bastante espaço livre para mais cadernos. Ele olhou para Alanic parado ao lado de seu mentor. E você? Tem certeza de que deseja transferir apenas este caderninho? É tudo o que preciso, disse Alanic, balançando a cabeça. Ao contrário de Svin e Kael, não pretendo usar o loop temporal para realizar algum tipo de pesquisa. Só preciso de fatos e nomes, para que eu perca menos tempo na próxima vez que você me contar sobre o ciclo temporal. Faça um loop nesse reinício, então, Zorian refletiu. Obviamente, Alanic concordou. Mas se você quiser passar pelo mesmo treinamento que acabou de fazer, você vai ter que me contar sobre isso ou então eu nunca concordarei com isso. Eu já adivinhei isso, disse Zorian. Bem, se isso é tudo, então é isso. Esta é provavelmente a última vez que falaremos um com o outro antes que o tempo se reinicie. Vin e Alanic trocaram um olhar desconfortável. Na verdade, há outra coisa, disse Alanic. Eu e Svin planejamos liderar um grupo de combate no buraco durante a invasão, a fim de interromper a chamada convocação. Bem, eu não vou impedi-lo, Zorian disse, confuso sobre onde isso estava acontecendo. Indo. Eu sei, disse Alanic, dando-lhe um olhar insinuando que ele estava sendo estúpido. Eu quero que você venha conosco. Se conseguirmos chegar ao local do ritual, poderemos identificar os magos encarregados da convocação e você poderá interrogá-los em futuras reinicializações. Há também uma grande chance de que os líderes locais do culto do dragão abaixo também estejam lá. Resumindo, esta é definitivamente uma informação na qual você deveria estar interessado. Estou, Zorian confirmou. E sim, o que você diz faz sentido. Acho que simplesmente não estava pensando nas implicações do que você estava planejando. Acho que estou tão acostumado a falhar contra os invasores ao tentar combatê-los diretamente que, inconscientemente, desconsiderei a chance de você ter sucesso. Você sabe que terá que lutar contra Quatarcish se quiser chegar ao local do ritual, certo? Nós sabemos, disse Svin. Ele pode ser velho e poderoso, mas ainda é apenas um mago. Bem, um mago comandando um exército inteiro de monstros e subordinados, observou Zorian. Mas tudo bem, vamos tentar. Bom, disse Alanic. Você acha que Izash também virá? Você está brincando comigo? Ele nunca nos perdoaria se o excluíssemos de uma boa luta como essa, disse Zorian. Apenas me diga onde é o ponto de encontro e estaremos lá. Quando Alanide disse que eles viriam à frente de um grupo de combate, Zorian presumiu que eles se referiam a 20 ou mais magos como a principal força de combate e talvez o dobro desse número de fuzileiros para servir de apoio. Em vez disso,
Quando eles já chegaram ao ponto de encontro, encontraram quase 100 homens, todos magos. Alguns deles realmente carregavam rifles, mas Alanik explicou que eram apenas magos carregando armas de fogo, em vez de soldados regulares. Vin e Alanik claramente levaram muito a sério seus avisos sobre os invasores e Quatashi, o que foi um bom sinal. De qualquer forma, Alanik, que era o comandante geral do grupo, com Svin satisfeito em seguir a liderança do homem, decidiu não desperdiçar sua força lutando pela cidade para alcançar o buraco. Em vez disso, o grupo inteiro se escondeu perto de seu destino e esperou o início da invasão. O objetivo desta operação é pegar os líderes do ataque em flagrante, explicou Alanik quando um dos magos perguntou por que eles não estavam atacando os invocadores imediatamente. Precisamos esperar o ataque começar e ganhar força, caso contrário eles podem decidir não permanecer no local do ritual. Vin e Alanik estavam claramente conversando com os defensores da cidade, fazendo os preparativos, porque quando os combates começaram, imediatamente se tornou feroz ao redor do buraco. Os defensores concentraram grande parte de seus esforços na luta contra os invasores de lá, e os invasores reagiram a isso concentrando suas forças ao redor do buraco ainda mais. Vamos esperar os defensores da cidade amolecerem um pouco os invasores antes de fazer a nossa jogada, anunciou Alanik, assistindo desapaixonadamente à carnificina. Zorian também estava assistindo, examinando a multidão de qualquer sinal de Quatashi. O lixo antigo era propenso a se teletransportar frequentemente quando lutava de verdade, o que tornava uma tarefa difícil mantê-lo de olho nele, mesmo a essa distância. Toda vez que o perco de vista, continuo esperando que ele apareça de repente atrás de mim e me exploda pelas costas, Zorian admitiu Zashi em voz baixa. Sim, eu sei como você se sente, Zashi respondeu igualmente em voz baixa. Lutei contra outros lixas venci, mas nunca consegui vencer aquele filho da puta. E ele tem uma tendência a puxar porcaria assim em você quando você menos espera. À toa, Zorian começou a fazer o mesmo que costumava fazer hoje em dia para acalmar seus nervos. Ele checou o mecanismo de detecção de chaves em seu marcador. Ele nunca obteve uma resposta válida, é claro, mas o lembrou que ele havia conseguido algo recentemente. E que geralmente ajudava seu humor. Exceto que ele realmente sentiu algo agora. Animado, ele se concentrou no que o marcador estava lhe dizendo Porra, Zorian assobiou, de repente endurecendo. O que? Zashi perguntou preocupado. Encontrei Quatashi, disse Zorian amargamente, apontando para um ponto à esquerda deles. O lixo estava parado perto de um prédio, assistindo placidamente à batalha se desenrolar sem se dar ao trabalho de intervir. Oh, disse Zashi, percebendo rapidamente o lixo agora que sabia onde procurar. O que diabos ele está fazendo apenas ficando do lado de fora assim? Eu não sei, disse Zorian. No momento, não me importo de ser sincero. Encontrei uma das chaves. Oh! Zashi disse, seu humor aumentando. Você sabe que a coroa Quatashi está sempre usando? Zorian perguntou. Zashi olhou para ele inexpressivamente por um momento antes de seu rosto se torcer em uma careta. Oh, você deve estar brincando comigo, reclamou Zashi. Mas, infelizmente, Zorian não estava brincando. Segundo seu marcador, Quatashi estava usando a coroa dos imperadores icosianos, uma das 5 chaves que eles precisavam montar para deixar o ciclo do tempo. Esse reinício está cada vez melhor, Zorian suspirou.